Nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo, Salmo 102. E nos diz a palavra de Deus. Oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano do deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. Atendeu a oração do desamparado, e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o nome do Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Ele me abateu a força no meu caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como um vestido, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti estabelecerá a sua descendência. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de nessa noite nós ouvirmos a tua voz, ouvirmos a tua verdade, ouvirmos, ó Deus, aquilo que o Senhor deixou para o seu povo, a sua palavra. Ó Pai, fale aos nossos corações nesse momento. Que, de fato, essa palavra possa trazer renovo, possa trazer esperança diante de dias tão difíceis que temos vivido. É no nome de Jesus que nós clamamos por isso, agradecidos pela Tua palavra, que é mais doce que o mel. Amém. Nós estamos ainda no mês de setembro, e já há algum tempo que o mês de setembro tem aí a cor amarela de destaque, né? O Setembro Amarelo. E é um mês onde existe uma campanha de conscientização, luta e prevenção do suicídio, bem como também as causas que levam a pessoa a se suicidar. Mas, para além das motivações patológicas, né, que existem, que levam o indivíduo a chegar até essa última consequência, é interessante também como a falta de esperança, de perspectiva,
também está presente nas pessoas que cometem esse ato. É a pessoa olhar à sua volta, olhar para frente e não ver esperança. Não vê saída, não vê sentido para a sua vida, não vê solução para os seus problemas. Então elas se sentem consumidas, elas se sentem frustradas, cobranças em cima de cobranças. E isso atinge, inclusive, pessoas cristãs, pessoas que creem em Deus. Muitas vezes a tendência é olhar para uma pessoa que cometeu isso e falar: ela não amava Deus de verdade, ela não tinha fé o suficiente no Senhor, ela não era nem salva e cometeu isso. Mas nós não podemos cometer esses equívocos, porque inclusive pessoas que temem ao Senhor de verdade, infelizmente acabam tomando esse rumo de tirar a sua própria vida. Mas quando a gente olha para a nossa história, quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha somente na nossa perspectiva, sem colocar Deus no meio, sem colocar Cristo no meio, sem colocar o Evangelho no meio, realmente não há para que ter esperança. Não existe esperança. Como ter esperança na vida sem ter Deus? Sem ter Cristo? Olhando a vida somente com os nossos olhos. Olhando a vida somente com os problemas, com aquilo que nos cerca. Nós temos vivido dias difíceis, tempos realmente conturbados, que nos tiram realmente a perspectiva. E esse texto, através do clamor desse salmista, através da sua queixa, que nós somos convidados a olhar para a história, para a nossa vida, de uma perspectiva diferente, de uma perspectiva que realmente traz esperança. E o Salmo 102, ele é um dos 7 salmos da Bíblia que são chamados salmos penitenciais. Estes salmos, eles estão dentro de um contexto onde o salmista, o ser humano, ele reconhece a sua pecaminosidade, que ele precisa se arrepender, e em grande parte desses salmos ele passa se arrependendo, se derramando diante do Senhor, pedindo perdão diante do Senhor por algum pecado que ele cometeu. E esse salmo aqui, que se encontra no 4º livro do Saltério, os salmos são divididos em 5 conjuntos de livros. Esse Salmo 102 está no 4º livro. E os salmos desse 4º livro, o contexto deles está no contexto do exílio da Babilônia. Quando o povo de Israel estava passando pelo período do exílio. Então aqui no Salmo 102, a gente tem um salmista que não se identifica quem é um anônimo, mas que clama, que se queixa, que se derrama num contexto de exílio. Ele estava distante da sua terra, ele estava privado de professar publicamente a sua fé no Senhor. Ele era governado por homens pagãos que não temiam a Deus. Em grande parte, o povo de Deus, durante esse período, foi explorado, como escravos mesmo. Foi um período difícil do povo de Deus. Foi um período onde eles estavam mesmo distantes da sua terra natal e se sentiam também distantes do Senhor, do favor do Senhor. Mas é interessante que nesse período do exílio, o Senhor levantou profetas, levantou homens para anunciar uma mensagem de redenção. Olha, vocês estão aí no exílio e foi por causa do pecado de vocês, mas existe uma esperança. Eu vou libertar vocês, eu vou restaurar a sorte de Sião, eu vou redimir o meu povo, vou libertar o meu povo, mas para isso vocês precisam se voltar para mim. Voltem os seus olhos para mim. Tire os olhos aí do exílio, dos problemas que vocês estão vivendo, mas olhe para mim, olhe para o Senhor, olhe para o eu sou. Mesmo diante de todo o choro, de todo o sofrimento, de todas as consequências que o exílio trouxe, o convite era para que aquele povo se voltasse para Deus. E é interessante que o profeta Isaías, no capítulo 40, ele vai bradar essa mensagem de esperança. Ele diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados.
Vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda do vosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então havia uma mensagem de esperança, mesmo para aquele povo no exílio, de que Deus iria restaurar a sorte do seu povo. E certamente essa passagem aqui do salmista, assim como outras, estão carregadas dessa esperança. Nós estamos aqui, mas Deus prometeu que esse exílio não é para sempre, que esse sofrimento não é para sempre, que essa luta tem fim, que esse dia vai chegar. E então, olhando para o Senhor, tirando o foco do problema e olhando para Deus, que o salmista clama ao Senhor aqui no Salmo 102. E é por isso que nessa noite nós vamos aprender com ele a olhar para a nossa história com esperança. O salmista estava olhando para a sua história aqui com esperança. E como é que nós hoje, podemos olhar para a nossa história, para a nossa vida com esperança? 3 atitudes do salmista aqui nos chamam a atenção para nos mostrar como nós podemos olhar para a nossa história com esperança. E a primeira atitude é deixando de olhar para nós mesmos e para a situação que está à nossa volta. A primeira forma para a gente olhar para a nossa história, para a nossa vida com esperança, é deixando de olhar para nós mesmos e para aquilo que está à nossa volta. Isso aí está dos versos 1 até o verso 11. O salmista ele vai começar esse salmo clamando ao Senhor, se derramando diante do Senhor. Ele suplica ao Senhor, ele deseja ter uma audiência, um encontro com Deus. Ele disse: ouve, Senhor, a minha súplica, cheguem a ti os meus clamores, não oculte o rosto no dia da minha angústia, inclina os seus ouvidos até mim, dá-te pressa em acudir. Ele clama, ele suplica ao Senhor, ele reconhece que precisava do Senhor. Nós vimos na quarta-feira retrasada que uma das características da súplica é justamente o indivíduo reconhecer que não tem mais condição nenhuma. Ele depende totalmente do outro e completamente do outro. Então ele suplica, ele clama ao Senhor. E é isso que o salmista faz aqui. Ele reconhece a sua dependência de Deus. E mais, ele nos mostra mais profundamente o porquê disso. Ele diz no verso 3, porque os meus dias como fumaça se desvanecem. Veja que profundidade essa afirmação do salmista. É interessante que a gente tende a achar que nós somos alguma coisa, que a gente pode alguma coisa, que a gente tem força. E principalmente quando as coisas estão tranquilas para a gente, aí é que a gente tende a achar que está podendo, né? Que pode tudo. Quando a saúde está boa, quando as finanças estão boas, a gente até esquece de Deus. Mas o salmista diz: eu não sou nada. Eu sou como uma nuvem que vem e passa. Os meus dias são muito breves, são passageiros, são como fumaça que desaparecem. O que eu sou? Eu não sou nada. Ele reconhece aqui a sua impotência, a sua dependência, a brevidade da sua vida. E então ele clama ao Senhor: eu preciso do Senhor, porque eu não sou nada. Mas ele prossegue aqui apontando que nessa brevidade da sua vida, e que parecia que estava próxima de acabar, porque ele diz que os seus ossos ardiam como fornalha. Ele diz que estava esquelético, a ponto de os ossos aparecerem na pele. Não sei quantos já viram fotos, imagens de pessoas com raquitismo ou desnutrida, onde ela fica tão magra que você consegue ver as costelas. E era assim que esse homem se sentia, tão fraco, tão magro, que os seus ossos estavam à vista. E a descrição do sofrimento desse homem é cada vez mais descrito, e ele coloca que a sua vida é comparada como animais. Ele se compara aqui com 3 aves. As 2 primeiras são o pelicano e a coruja. E é interessante que alguns não chegam ao consenso de se eram mesmo esses 2 animais.
Mas o que é importante aqui é que ambos os animais apontam para animais que vivem solitários, que se escondem. O que a essência do texto quer nos dizer aqui é que esse homem se sentia sozinho. Mesmo em volta de pessoas lá no exílio, ele não morava sozinho, obviamente, havia o povo que vivia ali na Babilônia, haviam vizinhos ali, mas ele se sentia só. Não sei quantos já se sentiram assim, mesmo com tanta gente à sua volta, mas parece que não tem ninguém. Parece que você está só, e era assim que esse homem se sentia, isolado, sozinho. E ele se compara ainda como um passarinho no telhado. É interessante que essa tradução também pode ser para pardal. E é interessante que esses pássaros, geralmente eles costumam andar em bandos. E a intenção de andar em bandos é justamente para se proteger. Quanto mais pássaros, mais fácil deles poderem se defender de serem uma presa fácil. E quando ele coloca aqui que se sente como um pássaro no telhado, é como se ele se sentisse exposto ao inimigo. Olha, a qualquer momento o inimigo pode vir e me capturar. Eu não me sinto seguro. Eu me sinto sozinho. Eu me sinto fraco. E ele continua falando que essa insegurança estava nos seus inimigos que a todo tempo tentavam contra ele, insultavam, falavam palavras torpes, insultavam esse homem mesmo. E nos mostra como o povo de Deus, em grande parte, foi tratado no exílio. Com preconceito, com desprezo, com hostilidade, com ódio. E o sofrimento, a melancolia desse homem era tão grande que ele disse que o alimento dele era cinza. Que ele bebia a sua bebida com lágrimas. E ele termina essa sessão ainda mostrando que a sua vida, ela era passageira. Ele diz aqui no verso 11, como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. É interessante que ele mostra e admite o porquê que ele estava passando por isso. No verso 10 ele diz, por causa da tua ira, da tua indignação, porque me elevaste e depois me abateste. Ele sabia que o motivo do povo estar passando pelo exílio era por causa do pecado. O Senhor levou o povo para o exílio, permitiu que o povo fosse capturado como consequência pelo seu pecado, porque eles abandonaram o Senhor. E é interessante que muitas vezes nós sofremos consequências, dores, marcas, por causa dos nossos pecados. Deus não tem prazer em ver os seus filhos sofrendo, mas muitas vezes nós sofremos por conta dos nossos pecados. Somos disciplinados pelo Senhor. E que bom que Ele faz isso. Porque somente um pai que ama o seu filho disciplina o seu filho. Porque muito pior é ser deixado segundo o nosso próprio caminho, andando segundo a nossa própria sorte e sofrermos o castigo eterno. Ele sabia que era por causa do pecado do povo que ele estava sofrendo, que ele estava padecendo. Mas é interessante ver o que nós encontramos aqui, queridos. Não existe esperança fora do Senhor. Imagine vocês se o salmista parasse o salmo aqui. Que perspectiva ele tinha? Só sofrimento, só queixa, só notícia ruim, só reclamação. Imagine se nós levássemos a nossa vida olhando somente para isso. Somente para os problemas que estão à nossa volta. Somente reclamando porque a gente não tem isso, não tem aquilo. Reclamando do nosso emprego, reclamando do salário, reclamando da pandemia, reclamando do governo. Imagine levar a nossa vida somente nisso. Olhando para isso aqui. Olhando para nós, para a nossa limitação, para a nossa dificuldade. Quando a gente não pode fazer nada para mudar isso. Se o salmista continuasse, ou melhor, terminasse o salmo aqui, que salmo triste seria. Sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma luz no fim do túnel. Mas esse é o primeiro passo para a gente poder olhar para a nossa vida, para a nossa história com esperança, é a gente constatar isso. Que olhar para nós mesmos, olhar para aquilo que está à nossa volta, não vai trazer esperança para a gente.
olhar para quem nós somos, olhar para a nossa condição ou falta dela, não vai nos dar esperança, não vai nos dar alegria, não vai nos dar paz. Nós queremos olhar para a nossa história, para a nossa vida, com esperança, com outra perspectiva. Nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos e tirar os olhos da situação que está à nossa volta. Tá certo, pastor, mas a gente olha para onde então? O que a gente tem que fazer? E o salmista então nos mostra que se a gente quer olhar com esperança, a gente precisa olhar para aquele que é eterno, que tem promessas para o seu povo. Dos versos 12 até o 22, o salmista vai nos mostrar algo maravilhoso nesse salmo. O versículo 12 parece que é um ponto de virada no clamor do salmista. Ele vai tirar os olhos dele daquele sofrimento, da situação que ele estava vivendo, e ele vai olhar para o Senhor. Ele vai olhar para o eterno. Ele vai contemplar o Deus que ele estava orando. Ele diz no verso 12: Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Ele contempla aquele que é eterno, ele contempla aquele que permanece para sempre, aquele que é de geração em geração e que permanece sempre sendo Deus. E ele passa a descrever então em sua oração, que essa oração é fruto de uma esperança e uma promessa que Deus havia dado ao seu povo, que Deus planejou e iria executar, como a gente leu no capítulo 40 de Isaías. Aquela esperança que Deus havia proclamado através de Isaías, de redenção, de consolo, de esperança, era isso que estava na mente do salmista quando ele escreve. As promessas de Deus nos servem de consolo, de esperança, de força para nós podermos seguir em frente. Ele sabia que, embora estivesse vivendo no exílio, no momento de sofrimento, Deus iria levantar, iria ter piedade de Sião, ele iria se compadecer do seu povo, e essa hora estava para chegar. E nós olhamos aqui então, nesse clamor do salmista, um desejo, uma queixa, que não era apenas pessoal, individual, mas ele veste mesmo a roupa do povo, e ele clama: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós cremos que o Senhor vai se levantar, que o Senhor vai redimir o seu povo, que o Senhor vai redimir Sião, porque o Senhor ama esse povo. Ele confia na promessa de Deus, ele confia no plano da redenção do Senhor para o seu povo. E por meio então dessa obra, dessa promessa, todas as nações viriam e se renderiam ao Senhor, inclusive os reis, porque o Senhor edificou a Sião e apareceu na sua glória. E é interessante que essa promessa aqui não era apenas uma promessa para o salmista, não era apenas para aqueles que estavam no exílio, mas as gerações futuras, como nos diz no verso 18, estavam também incluídas. Através dessa promessa, o Senhor iria formar um povo. E veja que declaração maravilhosa dos versos 19 até o 22. Louvará o Senhor, que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir os gemidos do cativo e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Que verdade preciosa nós temos aqui. Diante de toda a incapacidade do salmista de mudar a sua situação, diante do seu lamento, diante da sua queixa, ele não se detém em olhar na sua perspectiva limitada, mas ele olha para o Senhor, ele olha para a obra do Senhor. É o Senhor quem dirige todas as coisas, é o Senhor quem vai operar a libertação do seu povo, libertar o cativo, o oprimido, o subjugado. Ele olha para o Senhor, aquele que do céu baixa vistas, ele olha para o nosso sofrimento, ele olha para o nosso clamor e age em favor do seu povo, age para libertar o seu povo, ele intervém para que o seu nome seja glorificado, ele intervém para que o seu povo seja levantado e o sirva.
É nele, nesse Senhor, que nós somos livres da condenação da morte, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é pelo seu exemplo de servo que nós também somos exortados a servir a esse Deus. Quantas verdades preciosas nós temos aqui. Esse clamor do salmista estava confiado e apontava muito para a figura de Jesus Cristo, para a obra de Jesus Cristo. Porque é em Cristo que nós temos a confirmação e o cumprimento da nossa libertação. Nós não somos libertados apenas de um jugo político, como o povo estava esperando, serem libertados da Babilônia, como os judeus esperavam serem libertados de Roma, mas nós somos libertados do nosso pecado, nós somos libertados da nossa insegurança, nós somos libertados de uma vida sem esperança, sem alegria, sem paz. É em Cristo que nós temos essa liberdade. Porque se Ele nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. E é em Cristo que nós somos feitos também esse povo que Ele iria construir, o povo de Deus. Agora tire tudo isso. Tire Deus da jogada. Tire Cristo, a sua obra de redenção, a sua promessa para nós, o que Ele fez para nós. O que é que resta? Se nós tirarmos Deus, se nós tirarmos Jesus, a sua obra, o Espírito Santo, o que nos resta? Será que existe esperança fora disso? Será que existe perspectiva fora disso? A minha e a sua vida precisa ser compreendida dentro de uma história maior. A história cujo autor, roteirista, diretor é o eterno, é Deus, o eu sou. Se a gente perder isso de vista, o que vai restar é fracasso e incerteza. É somente, meus irmãos, olhando para o Senhor, confiando na promessa de Deus, é que a gente vai possuir um futuro certo, guardado pelo Senhor. Um futuro onde a gente vai poder contemplar, vislumbrar e vivenciar a glória desse Deus. Quando a gente confia no Senhor e tem os nossos olhos voltados para a história nele, o nosso fim não vai terminar em morte, em humilhação, mas o nosso fim vai terminar em redenção, em vida, contemplação da vida eterna. Se a gente quer então olhar com esperança para a nossa história, para a nossa vida, a gente precisa olhar para Ele. A gente precisa olhar para as suas promessas. Mas há aqui uma terceira forma também, uma terceira verdade, para nós olharmos com esperança para a nossa história, para as nossas vidas. Que é olhando, esperando essa promessa. Olhando, esperando pela promessa. Confiando nessa promessa. Os versos 23 ao 28, o restante do Salmo vai nos mostrar isso. É interessante que o salmista aqui parece que retoma de novo as queixas, os pedidos dele. Ó Senhor, estamos sofrendo, nos liberte. Mas é interessante que agora ele não volta mais como se não tivesse esperança. Ele olha para a sua vida agora, ele olha para quem ele é, ele olha para a situação à sua volta, mas ele sabe, isso não é o fim. Eu não vou morrer aqui. A Babilônia não é o meu lugar. Eu não vou terminar desse jeito. Não é uma doença que vai me parar. Não são os problemas que vão me afastar do Senhor, que vão me derrubar. Porque eu confio no Senhor, isso aqui é passageiro. Eu olho para a promessa de Deus, espero na promessa de Deus, porque eu sei que ela vai se cumprir. E é assim que o salmista agora clama ao Senhor, confiado no Senhor, confiado na promessa do Senhor. Ele agora pode olhar para o que ele está vivendo, para o seu problema, para os seus sofrimentos, e ele agora olha com outra perspectiva, existe esperança.
Apesar de ser passageiro, apesar dos meus dias serem breves, apesar de eu estar definhando, apesar de todo esse exílio, apesar de tudo que está à minha volta, existe esperança. Em Deus existe esperança. Em Cristo existe esperança para mim e para a sua vida. Eu posso seguir, eu posso caminhar confiado nele, confiado na sua promessa, confiado na sua obra, confiado naquele que é e sempre será. Eu posso olhar para a minha vida hoje, para a situação que eu estou passando, para as dificuldades na minha casa, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, com esperança, porque eu sei que Ele vai me fazer habitar seguro. A oração do salmista aqui nesse final, mais uma vez, aponta para Jesus Cristo. Se cumpre em Jesus Cristo. Em meio a todos os problemas, nós temos a certeza de que Ele nos faz habitar seguros. O autor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 10, diz: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm só. Nós somos conduzidos por Cristo. Você não está andando sozinho em meio ao seu sofrimento. O Senhor não está alheio àquilo que você está passando. A sua dor, a sua angústia, a sua tribulação, a sua dificuldade. Ele vai conduzir você. Ele vai conduzir os seus passos. Ele não te deixa só. Existe uma promessa para nós, existe uma promessa para aqueles que creem em Cristo. Ele nos conduz para lugares seguros. Como nós cantamos, mesmo se o mar se agitar, mesmo nas tempestades, Ele vai nos levar. Nós podemos descansar porque Ele é Deus, o nosso Deus que nos guarda, que nos conduz em lugares seguros. Através de Cristo, somente nele nós somos conduzidos à glória. Por causa dele, meus irmãos, eu e você, a gente pode olhar para a nossa história, a gente pode olhar para a nossa vida, pode estar a bagunça que for, mas a gente tem a certeza, a esperança que Ele nos conduz. Ele conduz os meus passos, Ele conduz a minha história, Ele conduz a minha vida. Confie nessa promessa do Senhor, descanse nessa promessa do Senhor, é Ele que nos conduz. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está só. Você não está desamparado. Olhe para o Senhor. Olhe para a sua promessa. Concluindo, talvez você esteja vivendo sem esperança. Talvez você esteja olhando demais para o aqui e para o agora. Talvez a sua confiança e a sua segurança esteja baseado naquilo que você tem, naquilo que você construiu, ou ainda em pessoas que, assim como você, são falhas. E se você tem vivido assim, olhando para você, olhando para aquilo que você tem, olhando para pessoas, meu irmão, isso é o caminho para a frustração, isso é o caminho para o declínio, isso é o caminho para a decepção. Ou talvez você esteja vivendo sem esperança, focando demais nos problemas que estão perto de você. Você olha para o cenário do país e pensa que não existe mudança. E se decepciona com isso. Você olha para o seu emprego e olha, não é aquilo que eu sonhei. Eu sou frustrado com o meu emprego. Você olha à sua volta e por mais que existam pessoas perto de você, você se sente só. Você se sente desamparado. Você olha demais para a circunstância. E o resultado não é diferente daquilo que nós lemos no texto inicial que aconteceu com Pedro. Pedro estava caminhando rumo ao Senhor, mas ele começou a prestar atenção nos ventos. Ele começou a prestar atenção na tempestade.
Ele começou a prestar atenção nos problemas, nas dificuldades, e começou a afundar. Ele tirou os olhos do Senhor. Meu irmão, não olhe para os seus problemas. Não olhe para você mesmo. Mas há uma possibilidade da gente caminhar seguro. Há uma possibilidade de a gente ter um sentido para viver, de viver com esperança, de viver com perspectiva, que é olhando para Deus, é olhando para o eterno, olhando para aquele que nos resgata e nos traz uma esperança, uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo jeito de viver. Não limitado no aqui e o agora, mas Ele nos dá um vislumbre da eternidade, de algo muito melhor, que não se compara ao que a gente tem vivido hoje. Olhando para Deus, olhando para a sua promessa, olhando para Cristo, a gente pode caminhar com segurança, com alegria, com paz, sabendo que existe algo reservado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Isso é muito maior do que a brevidade da nossa vida. Isso é muito maior do que qualquer sofrimento que a gente possa estar passando hoje. Olhe para o Senhor. Olhe para Ele. Confie nas suas promessas. Se entregue a Cristo. E quando isso passa a ser uma realidade nas nossas vidas, a forma como a gente enxerga as coisas vai mudar. Porque eu não olho simplesmente agora para aquilo que eu estou passando e penso, poxa, sou o cara mais triste do mundo porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Nossa, que frustração por não ter feito uma faculdade, por não ter um doutorado, uma pós, por não ter aquele carro, por não ter aquilo. Meus irmãos, quando a gente olha para o Senhor e tem a nossa perspectiva nele, a nossa esperança nele, na sua promessa, qualquer coisa aqui na terra vai ser efêmero, vai ser passageiro. A minha esperança, a minha alegria, a minha expectativa está nele. Eu confio nele, naquele que vai me conduzir, mesmo diante dos problemas. Eu posso olhar com esperança no futuro. Eu posso vislumbrar um futuro certo. Eu posso olhar para frente, eu sei o que eu vou encontrar na chegada. Se eu confio em Cristo, eu vou encontrar Ele para me receber de braços abertos e falar, servo bom e fiel, entre no descanso do meu Pai. Olhe para Cristo, confie no Senhor, Ele nunca vai nos desamparar, Ele nunca vai nos deixar sozinho, ainda que o mundo vire as costas, ainda que os problemas venham cair sobre nós, Ele está conosco, Ele prometeu isso. Hoje é tempo da gente olhar para a história com outros olhos, com esperança. Se você ainda não possui essa esperança, que é Cristo, ore. Busque, peça ao Senhor que Ele quebrante o seu coração, que Ele gere fé no seu coração, para que você possa colocar sua confiança, sua esperança em Jesus. Você que já teve essa experiência com Cristo, mas que ao longo dessa caminhada tem feito como Pedro, tem olhado demais para o lado, para os problemas, para as dificuldades, tem se sentido desanimado, abatido, frustrado, clame ao Senhor. Clame como o salmista, se derrame como ele fez aqui, como lemos aqui na sua palavra, olhe para o Senhor, olhe para o eterno. É nele onde está a nossa esperança. É nele onde nós temos a promessa. Ela não está aqui, nos tesouros dessa vida. A nossa esperança, a nossa garantia está no Senhor. Que o Senhor aplique em nós a sua palavra. Possamos viver com os nossos olhos voltados para Ele.